Turma que ama a palavra de Deus, que delícia esse tempo que antecede o Natal, que a gente chama de Advento. Muitas crianças já estão de férias, estão curtindo a casa, os brinquedos. Às vezes a rotina não está tão certinha, horário de acordar, horário de almoçar, mas mesmo assim, uma coisa a gente continua fazendo. A gente continua reunindo para ver a história desse livro maravilhoso da Bíblia. E é uma história só. E o ponto principal dessa história é o nascimento do nosso Salvador. Hoje a gente vai ver mais alguns capítulos dessa história que durante a semana vocês vão relembrar. Vão relembrar com o papai, com a mamãe. Se vocês ainda não têm a apostila, ainda não têm as atividades, gente, é super fácil. É só correr lá no grupo de pais da igreja. Num minutinho você consegue. Ou, quando a gente estiver reunido, você pode pedir o Edson também, o pastor Edson. Ai, que delícia, ele vai te entregar, tá tudo tão organizado. Pra gente lembrar que quando o povo de Israel estava servindo ao faraó do Egito, eles estavam sofrendo, tinha tanto trabalho, tanta coisa para eles fazerem, para conseguir fazer tudo o que faraó tinha mandado, gente, que eles começaram a orar: Senhor, nos salva. E o Senhor mandou um menino que foi se preparando nos palácios. Depois ele também se preparou no deserto, cuidando de ovelhas. E quando ele estava preparado, o Senhor o chamou. Foi um chamado muito legal, porque tinha uma árvore de deserto que se chama sarça. E no meio daquela sarça, que pegava fogo, mas a árvore não desmanchava, não se consumia, Deus deu uma ordem para Moisés: volta lá no Egito e deixa o meu povo livre. Mas como vai ser isso? O faraó está com o coração muito duro. Sabe como que você vai fazer, Moisés? Você vai ter ajuda, o seu irmão vai te ajudar. Quem gosta da ajuda do irmão para montar um quebra-cabeça, para fazer uma brincadeira, para ajudar no para-casa? Gente, tem tanta coisa que o irmão pode nos ajudar. E o irmão de Moisés ajudou Moisés a ir até o faraó. Mas, gente, o faraó endureceu o coração. E Deus mandou 9 pragas. Foi aí que a gente parou, não é? A 10ª praga, o Senhor já queria trazer uma lição do que Jesus seria. Então pediu para cada família separar um cordeiro. Mas não era qualquer cordeiro. Ele tinha que ser tão bonito, ele não podia ter a unha encravada, o dente cariado, feridinhas na pele e os olhos. Se ele usasse óculos, gente, podia não. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. É porque Deus é exigente? Não, porque ele queria ensinar e ele queria mostrar que o filho que ele mandaria para morrer no meu e no seu lugar também seria um sacrifício perfeito. Olha como que Deus pensou em cada detalhe que está escrito nessa história da Bíblia. Tudo para quê? Para o nascimento de Jesus, para Jesus viver aqui na terra. E sabe, naquela noite o povo de Israel reuniu, o cordeiro foi morto, eles fizeram um grande churrasco da carne do cordeiro, que delícia, não é? E o sangue desse cordeiro foi para as portas das casas. Gente, vocês lembram o nome dessa história? Páscoa. De pulo, de passar, não é? O cordeiro, o que aconteceu? A morte pulou as casas. O pulo da Páscoa. As casas que tinham o sangue do cordeiro. O povo saiu com muita alegria, com cestos cheios, atravessou o mar. E quando eles estavam todos reunidos, morando num tanto de barraca no meio do deserto, Deus chamou Moisés lá em cima do cume do Monte Sinai. E sabe, lá Deus deu 10 comandos, 10 palavras que resumiam toda a lei, que são o que a gente chama 10 mandamentos. E olha, eles teriam que obedecer essas palavras e ouvir ao Senhor, porque eles iam morar algum tempo no deserto. Moraram 40 anos, para depois entrar na terra prometida. Se esse povo tivesse sumido no deserto,
Ou se eles tivessem entrado em tantas guerras ou desobedecido demais e morrido por causa de algum alimento contaminado ou uma pandemia que acontecesse ali, né? Essa palavra todo mundo sabe. Como é que Jesus viria nessa família? Será que Jesus teria mesmo toda essa história? Olha o cuidado de Deus, gente, de orientar o povo. Ah, mas tem mais. Estou pegando a minha colinha aqui. Quando eles entraram na terra prometida, eles tiveram reis e profetas. Tiveram também juízes antes dos reis, juízes como Sansão, como Débora, como Gideão. Na hora que aparecia um problema, enquanto eles estavam morando ali na terra ainda sem ter um rei, os juízes se levantavam e, sob a orientação de Deus, resolviam o problema. Até que o povo insistiu, pediu um rei. Veio Saul, depois veio o grande rei Davi. E Davi, então, ajuntou todos aqueles 12 grupos dos 12 filhos das 12 tribos numa grande nação. Também tinham os profetas, que faziam as denúncias. Olha, rei, presta atenção no que está errado. Povo, atente a isso. Vamos obedecer. Os profetas estavam sempre falando, olha, presta atenção numa coisa, presta atenção em outra. Então, naquela época tinha o rei, o sacerdote que ajudava matando aquele um cordeiro uma vez no ano para lembrar o sacrifício que Jesus faria. Também tinha o profeta. 3 pessoas para ajudar esse povo todo. Até, gente, que infelizmente eles não ouviram os profetas. E os reinos, essas 12 famílias, 12 tribos se dividiram. 10 tribos ficaram lá no norte, na parte de cima. E 2 tribos ficaram ao sul. E infelizmente veio um império muito violento. E sabe o que fez? Destruiu as cidades do norte. E o povo foi disperso por toda aquela terra. Ficaram ainda as 2 tribos do sul. E o povo e os profetas falando, obedece, gente. Gente, vocês estão muito desobedientes. Presta atenção. Vocês têm um combinado com o Deus de Israel. E veio outro império que chamava Babilônia e levou também o povo cativo. Gente, a gente não começou essa história falando que o povo estava cativo lá no Egito? Agora o povo estava cativo na Babilônia. Mas Deus é tão glorioso que ele sempre ia dando esperança. Os profetas, além de falar, olha, presta atenção, olha, presta atenção nisso, obedece nisso, também enchiam o coração de esperança. De uma nova terra, de alguém que viria e seria ungido, cheio de óleo. Seria o Messias. Gente, quando uma porta está muito assim, fazendo muito barulho, coloca óleo, ela vai com facilidade. Então, ungido, Messias é isso, que faz as coisas com facilidade, que tem habilidade para desenvolver ali essas 3 funções, rei, profeta e sacerdote. Olha só, eles voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo, não era grande igual de Salomão, mas Deus falou, olha, não é o templo que eu estou olhando, eu estou olhando o coração de vocês e renovando a esperança. Sabe por quê? O Messias está chegando. O Messias vai nascer. O meu ungido, que vai trazer salvação, está quase chegando. E aí, depois que eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, teve um período aqui na Bíblia que ninguém escreveu nada. Olha, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Na sua Bíblia tem essa página assim em branco, ó. Entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, entre essas histórias que a gente contou agora e a nova história, pois é, nós vamos acabar hoje aqui, ó, com o silêncio que vem antes do nascimento do nosso Salvador. O meu nome é Berta Maia e esses vídeos estão ficando enormes, mas é porque é lição para toda a semana. Não é só a lição de domingo. É de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom, bem bom. Então, meu nome é Berta Maia. Eu amo essa história que estou contando para vocês e quero que vocês também encham o coração dessa maravilhosa história que Deus foi cuidando com todos os detalhes.